O Senhor disse a Moisés: 11. Ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Depois os deixará ir daqui, e quando os deixar ir, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho vasos de prata e de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos do egípcio. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da morte. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre egípcios e israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó os não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o príncipe dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e as comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga alguma. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações futuras. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará deles, senão o que cada alma houver de comer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos,
porque naquele mesmo dia tireis vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se acha nenhum fermento em casa, porque qualquer que comer pão levedado será cortado da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver nas bacias e lançai na porta, e em ambas as obreiras o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando viu sangue na porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o de Faraó, que se assentara em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, que não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E ide, abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los na terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse e as suas amassadeiras, atadas as suas vestes sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, vacas, uma grande multidão de gato. E cozeram bolos asmos da massa que levavam do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Este é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela.
Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela que quebreis ossos. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.